Conheça as 4 maneiras principais que ele fala com você. Como ouvir a voz de Deus? A primeira, Deus fala com você através da Bíblia. Sem dúvidas, a Bíblia é o livro mais sagrado e mais importante para as nossas vidas. Através dela, conhecemos a vontade de Deus e os princípios que ela estabeleceu aqui nesta vida. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Assim, sem o conhecimento da palavra de Deus através da Bíblia, andamos pela vida na escuridão, sem saber onde estamos e para onde devemos ir. Como ouvir a voz de Deus? Conheça as 4 maneiras principais que ele fala com você. Por essa razão, como cristãos e filhos de Deus, é essencial dedicarmos o nosso tempo para ler e escutar a Bíblia. Precisamos da sua direção e da sua instrução, pois conhecemos tão pouco sobre tudo nesta vida. Mas Deus é onisciente e Ele sabe qual é a melhor forma de viver a vida que Ele nos deu. Todos os dias, Deus deseja falar algo importante para nós. Ele deseja restaurar os nossos relacionamentos, trazer felicidade e paz em nossas vidas, curar as nossas feridas, nos ensinar a perdoar, a amar, a viver segundo a sua vontade. Através da Bíblia, encontramos as palavras de Deus que são vivas e imutáveis para todas as questões da nossa existência. Deus fala com você através de pessoas. Deus usa pessoas como mensageiras da sua palavra. Provavelmente, você já deve ter recebido uma resposta de Deus numa pregação de domingo, numa conversa com um pastor, com um irmão da igreja, em um testemunho de alguma pessoa. Para sabermos de fato se a palavra de uma pessoa vem ou não de Deus, precisamos verificar se elas estão de acordo com as Escrituras e os ensinamentos de Deus. Ouvir a voz de Deus através de pessoas não acontece apenas em ocasiões específicas. Ela não é tão incomum. A gentileza de uma pessoa desconhecida pode ser a maneira de Deus dizer que você está sendo cuidado por Ele. As palavras puras e inocentes de uma criança podem ser a maneira de Deus dizer que você deve ter um coração puro para entrar em seu reino. O sorriso do seu filho pode ser uma maneira de Deus dizer que a família é um lugar de amor e alegria. Deus também deseja te usar para levar uma mensagem para alguma pessoa que tem orado por respostas. E para isto, basta entregarmos a nossa vida para ser usado a serviço de Deus e ficarmos atentos ao mover do Espírito Santo dentro de nós, que sinaliza e toca os nossos corações. Deus fala com você através de Espírito. Assim como temos ouvidos físicos, também temos ouvidos espirituais. Deus não fala conosco através de uma voz alta e sonora que vem do além, como vemos em alguns filmes, mas Ele fala conosco através do seu Espírito. Ouvir a voz de Deus também significa ouvir a voz do Espírito Santo em nossos corações. E quando isso acontece, você sabe que é Ele quem está falando com você. Às vezes, o que Ele fala pode contradizer com o que vemos com os nossos olhos físicos e também pode não fazer sentido o que já sabemos e aprendemos com os nossos anos de experiências passadas. Por exemplo,
Abraão estava em uma idade avançada e sua mulher era estéril, mas ele o chamou de pai de muitas nações. Gideão tinha medo e sentia-se desqualificado para liderar os israelitas, mas Deus o chamou de homem valoroso. Da mesma forma, Deus também fala em seu coração, algo que você precisa ouvir, mas que você precisa ter fé e acreditar, pois tudo o que você vê parece mostrar ao contrário. Quanto mais reconhecermos a voz de Deus e decidirmos ter fé em suas palavras, estaremos vivendo o que a palavra diz em Aos Coríntios capítulo 4. Deus fala com você através da oração. A oração também é a principal maneira que Deus usa o seu Espírito para falar conosco. Quando oramos, a nossa mente se acalma, os pensamentos se tornam mais claros e o coração fica mais sensível para ouvir o Espírito Santo. Recebemos muitas respostas de Deus através da oração, como um direcionamento de uma decisão importante a ser tomada. Quanto mais foco você tiver em seus momentos de oração, você terá mais percepção da presença de Deus, assim como você ouvirá melhor o que Ele está falando para você. Não é sempre que a resposta de Deus vem imediatamente durante a oração, mas no tempo certo, certamente ela vem quando perseveramos em oração. As ocasiões onde Deus parece estar em silêncio por muito tempo, mas de repente Ele te surpreende como uma resposta ou uma solução de um problema por forma tão inesperável através da sua divina graça. Também existem momentos que nós encontramos interiormente quebrados e não temos nem força para proferir uma palavra em oração, ou estamos tão perdidos na tribulação que não sabemos nem por onde começar a orar. A Bíblia afirma que mesmo quando isso acontece e nos dispomos a orar, o seu Espírito é quem intercede por nós, para nos consolar e falar para Deus tudo aquilo que está dentro de nós. E que Deus te abençoe.